Deus abençoe Jesus, Mestre Maior, que possamos todos, né, à medida que a gente vai confabulando, né, concatenando as ideias, a gente possa compreender, não só vocês, né, diante da explanação ao qual estamos fazendo, mas eu também, né, que sou o primeiro aqui que está a escutar as nossas reflexões da noite, para que a gente possa, aos poucos, ir despertando. Esses encontros nossos são combustíveis que acabam vindo com o propósito de nos libertar da ignorância que habita os corações da criatura humana. Como bem dito no exórdio feito por Walter, a todas as situações da vida acabam nos convidando para a purificação. Todas as situações eu chamo de interação. A vida nos proporciona interações. É claro que tem interações leves, interações mais intermediárias, interações mais penosas, mais pesadas, né? Diante de um diagnóstico de um câncer, diante da perca de um ente querido, são interações pesadas, mais difíceis para a mente humana ainda. Interações mais simples, né, tais quais a convivência com pessoas do nosso meio, com pessoas do nosso grupo religioso, a interação mais leve, suave, talvez, aquelas interações no trânsito, quando o irmão está ali a bordo, né, de um veículo e a gente não consegue lidar com essa interação junto com outras pessoas que passam, porque nós temos a nossa compreensão de vida e acreditamos que nós somos prioridades. Por isso que na maioria das vezes vem os embates no trânsito. Então as interações da vida, elas são várias, elas acabam vindo necessárias para um crescimento, porque nós estamos no mundo escola, matriculado em planeta escola. Se fizermos uma análise de consciência e observarmos que no nosso meio, no nosso habitar, no nosso lar, na nossa escola, onde quer que a gente circule a aprendizagem, no trânsito, na rua, no trabalho, se a gente fizer um exame de consciência e dentro dessas interações com pessoas não houver um incômodo, não houver uma dorzinha de cabeça, não houver uma inquietação interior, é porque ou nós estamos no lugar errado ou a gente não está conseguindo perceber de fato o que importa. Porque, como disse a leitura, tudo nos leva ao aprendizado, tudo nos leva ao crescimento, ao aprimoramento. Uma vez que a gente acaba não conseguindo enxergar essa interação de forma de aprendizagem, de forma de são testes, são provas, são intervenções de amigos espirituais que acabam nos ajudando no processo de aprendizagem. É certo que não estamos fazendo apologia aqui à dor, ao sofrimento, para que as pessoas de fato abracem a dor de forma nenhuma. Quando estivermos com dor, temos que tomar um analgésico, temos que correr lá de cá. Aqui está tendo uma confusão, a gente vai porque somos espíritos imortais? Não, a gente vai para o outro lado. Claro, mas estamos falando das interações necessárias e imprescindíveis para o nosso crescimento, às quais a gente não consegue fugir. A gente não consegue correr. Então precisamos lidar com isso. E lidar com isso é fazer um mergulho interior e descobrir os incômodos, as inquietações, o mal que existe dentro da gente. O mal é tudo aquilo que é contrário ao bem, é tudo aquilo que nos afasta do caminho do aprendizado, é tudo aquilo que não nos deixa enxergar as provas que estão aí dispostas para que a gente possa aprender. Tudo isso nós podemos chamar de mal. Alguém que vem e mata alguém, rouba, isso é um sintoma do mal, mas não é o mal em si. Isso é um ato, uma ação do mal, mas não é o mal em si.
O mal é algo que está por trás disso, é um sentimento que a pessoa nutre de falta de respeito para com a vida, falta de respeito para com o outro, dentre outras coisas que acabam nós, enquanto criaturas humanas, alimentando dentro da gente. Mas nós precisamos começar a reparar, a observar, de fato, aquelas sombras ou aquele mal que habita em nós, que faz com que a gente não consiga enxergar, de fato, as lições que estão aí dispostas em um mundo escola para que a gente possa aprender. No livro Boa Nova, na mensagem de número 7, a luta contra o mal. Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, ele narra uma vivência do apóstolo Tadeu, um dos seguidores do Cristo, naquela vinda do Cristo aqui na Terra, formando o seu apostolado. E Humberto de Campos conta que uma das ações, um dos atos, uma das tarefas do Cristo aqui na Terra que mais gerava dúvida, mais gerava curiosidade, mais angariava olhares da multidão, era quando ele expulsava os demônios das pessoas, os endemoniados. Quando ele, através da imposição da mão, ou apenas com a determinação de suas palavras, ele fazia com que aquelas pessoas que estavam obsidiadas por outras pessoas, que espíritos são pessoas, apenas não têm um corpo, então aquelas pessoas que estavam sendo obsidiadas, subjugadas, ali na maioria das vezes, o Cristo com a imposição das mãos ou com a determinação de algumas palavras, fazia com que aqueles espíritos saíssem. E toda aquela cena vista por essas pessoas, principalmente por esse apóstolo, esse seguidor do Cristo, Tadeu, quando ele via aquela cena, aquelas pessoas chegando, rolarem pelo chão, gritando, bravejando e precisando de 5, 6, 7 pessoas para segurar aquela pessoa que estava ali obsidiada, ele ficava impactado. Como é isso? Como que isso funciona? Por que nós não podemos pegar todos esses espíritos do mal e fazer uma reunião com todos eles? Era o pensamento de Tadeu à época. Poderíamos chamar todos. E o Cristo, através de uma pequena explanação, iria explicar para aqueles espíritos que isso não fazia o menor sentido. Eles obsidiarem outros, mas nós sabemos que nas obras de André Luiz, diversos fatos André Luiz acaba trazendo dos motivos que fazem com que os espíritos obsidiem outras. Na realidade, transmissão de pensamento. É o que também foi lido agora há pouco por Walter, a tentação, que são imprescindíveis para o crescimento da criatura humana. Nós só somos tentados diante daquilo que a gente tem dentro de nós. Nós só somos tentados ou inspirados porque nós temos algo dentro que dá ressonância para esse chamado de uma outra pessoa, de um espírito. Que a obsessão, nós sabemos, são feitos só de espírito para encarnado, mas sim de encarnado para encarnado também. Então tem tantos tipos de influências que podem vir à tona e causar o mal à pessoa. Então Tadeu, diante daquelas circunstâncias, ele observava, ficava impactado. Certa feita, o Cristo, com João e Tiago, se recolheram para outras tarefas em um vilarejo próximo. E Tadeu ficou incumbido de algumas tarefas no local. E, logo mais, alguém trouxe uma pessoa que estava obsidiada, jogando-se pelo chão, bravejando, falando palavras de baixo calão, palavras em alto e bom som, para que todos ouvissem, como se fosse realmente Satanás, um demônio. Estamos, em nossa explanação, tratando a palavra demônio como realmente, na acepção da palavra, como tudo aquilo contrário ao bem, aos maus pensamentos, aos maus espíritos, às más pessoas, não no sentido de gênio, inteligência, né, daimon, nesse sentido, que já fica para uma outra reflexão nossa, mas demônio nesse sentido. Então aquela pessoa estava endemoniada. E Tadeu chegou perto dessa pessoa
aos familiares da pessoa, pediu que Tadeu pudesse repreender aquele espírito que estava subjugando aquela jovem. E Tadeu tentou de tudo. Ele tentou, ele colocava as mãos, ele conversava, através das palavras ele fazia com que, ou tentava fazer com que o espírito o obedecesse e a partir daí ele conseguisse realmente domar aquele espírito, fazendo a mesma cena que o Cristo costumava fazer e que no dia anterior acabou fazendo para espanto de todos. Mas o espírito não saiu, de fato, não obedeceu. Tadeu ficou um pouco triste, porque ele não conseguia ter a habilidade ou a competência suficiente para fazer aquela desobsessão com nossas palavras, no linguajar espírita. Daí a moça teve que ficar por mais tempo. No dia seguinte, o Cristo voltou da sua tarefa e conseguiu, através de sua determinação, de algumas palavras, conduzir aquela jovem para um tratamento. E os espíritos que estavam obsidiando foram embora. E Tadeu, cheio de curiosidades, por que o Cristo não me ensina isso? Porque eu não poderia tratar também da mesma forma, com a posição das mãos ou com as palavras? E certa feita, ele com toda essa curiosidade, o Cristo com o poder que tinha de um espírito superior, de uma mente mais ampliada, de um horizonte mais avançado, ele conseguia ler os pensamentos de Tadeu e questionou: Tadeu, qual é o objetivo da tua vida aqui na Terra? E Tadeu, meio que inspirado, diz o conto de Humberto de Campos, nesse capítulo 7, disse: o meu objetivo aqui na Terra é montar o reino de Deus dentro de mim. E o Cristo disse: muito bem, tu aprendeste muito bem as palavras, mas por que tu queres primeiro, antes de montar o reino de Deus dentro de você, combater o mal que existe no outro? Por que não combates o mal que existe dentro de você? Porque tu não consegues enxergar de fato o mal que habita dentro de cada um de nós. Esse é talvez um grande desafio para a criatura humana. Nós temos, eu costumo dividir em 3 grandes partes as provas que nos cercam, essas interações. A primeira delas é uma interação que a gente sabe onde tem que melhorar. E sabemos, temos consciência do que temos que melhorar. Eu sou ciumento, eu sou invejoso, eu brigo, eu não trato bem fulano ou ciclano, eu tenho um problema com meus pais, eu tenho um problema com isso. Então, essas situações a gente sabe e sabe que precisa melhorar. E a gente se treina algumas vezes a gente se esforça, algumas vezes a gente, através da nossa meditação ou através das nossas orações, nós pedimos isso ao Pai, aos bons espíritos, que nos dê uma paciência, que nos dê realmente, de fato, condições suficientes para lidar com determinados assuntos. Essa é a primeira grande parte. Nós sabemos, estamos tentando, estamos nos esforçando, caímos aqui, caímos acolá, mas depois a gente já recobra, porque nessa primeira grande parte das provas, que eu costumo dividir, nós já, ou a consciência já começa a pesar em nós. Em alguns pontos, a consciência pesa um pouquinho. Então a gente já, puxa, já estou 5, 10, 15 anos na doutrina espírita, ou em uma religião evangélica, ou no catolicismo, ou em qualquer um outro, e eu não consigo, de fato, melhorar, eu não consigo, de fato, olhar uma pessoa, puxa, eu brigo no trânsito, vou fazer um esforço para não brigar no trânsito. Então a gente faz um esforço, em um dia a gente está tão bem que a gente dá passagem para outro carro, no outro dia a gente não quer dar passagem para ninguém, mas a gente já tem aquela consciência. A segunda grande parte, que podemos dividir no segundo terço ali das provas, nós temos uma pequena noção. Nós sabemos mais ou menos o que é que a gente pode melhorar. É tanto que em alguns momentos a gente acaba dizendo: se eu ganhasse na loteria, eu montava um lar de idosos, eu montava uma creche, eu comprava 1000 cestas básicas e doava. Então a gente tem uma pequena noção, de fato, do que nós precisamos fazer, mas a gente não sabe como. Por isso que nós ainda acreditamos a uma loteria, acreditamos a uma situação melhor. Muitos ainda, através
muitas vezes, de promessas, com muito respeito a quem faz as promessas. Se eu conseguisse, eu faria aquilo. Então, por outro lado, nós sabemos que tem algo que vai nos beneficiar ou beneficiar outras pessoas, que nós podemos fazer uma promessa para nos beneficiar, não fazendo mais tal coisa ou fazendo algo, ou porque se eu ganhar isso, eu poderia doar isso ou aquilo. Então, nessa segunda grande parte, né, das provas, a gente de fato consegue ter alguns lampejos do que a gente precisa melhorar, mas a gente não sabe como. Por isso que nós ainda saímos pela tangente, muitas vezes, não sabemos como. E a terceira grande parte das provas às quais estamos todos nós submersos, nós ainda não sabemos o que temos que fazer. Nós ainda estamos cegos, nós ainda não sabemos o que temos que melhorar. Por isso que o mecanismo de interação que a vida serve para todos nós, que a vida utiliza, são movimentos de dores, muitas vezes, de aflição, de sofrimento, que acaba vindo através das doenças, mas repetindo, não estamos fazendo apologia a isso, porque ninguém veio na Terra para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Essa é a palavra de Emmanuel, não é minha. Ninguém veio aqui também para ser feliz. Viemos aqui para interagir, e tudo isso são consequências que podem vir: alegria, felicidade, tristeza. Tudo isso são interações que a vida vai nos proporcionando, e cada um vai vivenciando essas interações. É tanto que muitas vezes as pessoas lidam com a perda de uma determinada maneira. Alguém, se a gente pudesse abrir uma escala de 0 a 10, quanto de dor isso está te causando diante da perda de um ente querido? Alguém pode dizer, 10. A dor é muito intensa. Outro pode dizer 8. Outro pode dizer 7. Que a pessoa realmente significava muito para mim é 7. Então, cada um dá uma intensidade para a dor. A proposta da doutrina espírita é ampliar os horizontes da nossa compreensão, não trazendo algo bom. Hoje eu vi um posterzinho da casa do Chico Xavier, que eles postaram assim: a doutrina espírita de fato está corretíssimo, porque muitas vezes a gente acaba adentrando alguma religião, não só na doutrina espírita, mas na doutrina espírita, no catolicismo, na religião evangélica. As pessoas acabam entrando em busca de uma graça, em busca de algo. Ela quer prosperar, ela quer realmente se dar bem nisso, se dar bem naquilo, e nenhuma religião vai proporcionar à criatura humana ganhos materiais, nenhuma delas. Ela tem que proporcionar à criatura humana meios dela ampliar a sua compreensão. Ampliando a sua compreensão, ela vai enxergar a vida de uma forma diferente. E realmente vai, com o objetivo da doutrina, perceber-se espíritos. Porque todo mundo sabe que nós somos espíritos. Não somos corpos que andam, nós somos espíritos que estamos habitando um corpo por enquanto. Daqui a pouco esse corpo é chamado, foi, e a gente segue a vida. Vai-se embora. Segue o baile. É isso que vai acontecer? E aí? No mundo escola ao qual você estava matriculado, o que foi que você conseguiu angariar de recursos, habilidades e competências? O nosso objetivo aqui na Terra é desenvolver competência, desenvolver habilidades e lidar com as situações para sofrer menos. Sofrer menos e talvez pedir menos. Na nossa ignorância ainda, porque estamos todos ainda submersos na ignorância. A proposta da doutrina espírita é nos tirar da ignorância. É difícil ainda, porque, como eu falei, ainda tem um terço aí de coisas que a gente ainda não consegue enxergar, de provas. Porque as provas não se dão de vez em quando, a prova ela se dá segundo a segundo. E se nós não estamos conseguindo enxergá-las, é porque ainda falta uma compreensão em nós. É porque ainda a ignorância habita em nós. Por isso que nós somos tentados, seduzidos, muitas vezes, por questões materiais a quais estamos inseridos. Isso é normal. Nós podemos estar aqui e sermos seduzidos por um pensamento que
Ah, eu tenho que pagar a energia amanhã, eu tenho que pagar a luz na segunda. Estamos falando da conta de telefone, né? Temos que pagar a conta de telefone. Claro, nós temos que ter as nossas responsabilidades, mas isso não deve ter o poder de retirar a nossa visão de espírito. Isso não deve ter o poder. Toda dor, ela tem a força de proporcionar à criatura humana meios dela enxergar melhor a vida. O sofrimento não vem para nos derrubar, vem para retirar, de fato, o melhor de nós. Emmanuel, que acaba dizendo isso para a gente. Então a gente precisa começar a perceber como nós estamos agindo. Às vezes nós podemos estar, na maioria das vezes, a gente acaba criando barreiras. Esse livrinho que foi lido, livrão, né? Que foi lido, livrinho, porque muitas vezes ele é de bolso, mas em termos de ensinamentos ele é fantástico. Caminho, Verdade e Vida. O prefácio dele é um prefácio fantástico por Emmanuel, escrito em 2 de setembro de 1948. Emmanuel, no prefácio, lá no finalzinho, ele vai nos dizer: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre a igreja e a rua, entre o templo e a rua, colocando no nosso linguajar atual, 1948, entre a casa espírita e a rua, entre onde a gente professa a nossa fé e a rua. Ele não estabeleceu linha divisória. Nós deveríamos, de fato, ser um único, ou se esforçar para tal. Então, eu sou o Milton da casa espírita, eu sou o Milton de casa, do lar, eu sou o Milton do trabalho, eu sou o Milton quando eu pego um automóvel. Então, nós precisamos o quanto antes. Isso não é julgamento, isso é uma reflexão para todos nós. Ninguém aqui está apontando o dedo, porque o discurso aqui não é um discurso de mestre, é um discurso de estudante, tal qual todos que estamos matriculados nesse mundo escola. Então, todos nós deveríamos, o quanto antes, começar a perceber isso. Isso está no terceiro terço das provas que a gente não consegue observar. Eu estava falando ontem em outro centro, minha memória está tão ruim, antes de ontem, quinta-feira, em um centro, uma cidade aqui próxima, foi aniversário do centro. E eu falando sobre várias coisas, dentre elas eu falava dessa nossa dificuldade em enxergar as provas que acabam sendo apresentadas para a gente. E que muitas vezes a gente está tão preocupado com a percepção que os outros estão tendo de nós. É um livro que me impactou bastante, né? A representação do eu na vida cotidiana, de Erving Goffman, escrito em 1959. Erving Goffman ele vai dizer que a criatura humana está tão preocupada, isso com base em uma longa pesquisa que ele fez. A criatura humana ela vive sem saber, inconsciente, muito preocupada com a percepção que os outros têm dela. Por isso que ela controla sentimentos, controla o choro, controla o sorriso, controla os gestos, controla o vestir, controla o falar. Eu não posso falar aqui algumas coisas, eu estou me controlando, mas eu queria rir. Não, mas eu não posso sorrir aqui porque eu estou dando uma palestra. Então, isso é um exemplo de coisas que a gente controla. Então, inconscientemente, a gente acaba... Né? Aí eu tinha dado, acho que eu já dei esse exemplo aqui na última palestra. Na maioria das vezes, quando as pessoas nos convidam, por exemplo, para ir a algum lugar, vamos em casa, vamos sair, vamos lanchar, vamos para alguma coisa, aí, vamos no centro espírita, numa igreja, às vezes a gente não consegue dizer, ou na maioria das vezes a gente não consegue dizer, não, no próximo eu vou. A gente diz não e já explica o porquê. Não, porque eu tenho que cuidar. Não, mas é porque eu estou cheio de tarefa. Não, mas é porque eu tenho um trabalho para fazer. Mas a outra pessoa não perguntou o motivo. Ele só fez um convite, mas inconscientemente. Eu estava falando isso, aí no final, a presidente do centro convidou uma pessoa para vir fazer a prece de encerramento. Ela veio sem sandálias fazer a prece porque a sandália estava incomodando ela. Então ela disse assim: ó, gente, é o seguinte, eu estou aqui sem sandália porque a sandália está me incomodando, não é outra coisa não. Mas veja, ninguém perguntou, né? Mas aí foi um exemplo claro, né, da nossa preocupação do que os outros vão pensar da gente. Então, por isso que a gente precisa estar. Então, desta forma, segundo Erving Goffman, nesse livro, a representação do eu na vida cotidiana, a gente acaba não conseguindo ser o eu verdadeiro. Nós temos que sempre estar representando. Então, Emmanuel diz através de Chico Xavier, é um livro interessante.
Endereços da Paz. Endereços da Paz é um livro que Emmanuel acaba, na realidade, André Luiz, nesse livro, ele vai nos dizer que a criatura humana, na mensagem número 31, a criatura humana, de fato, ela anda muito preocupada com o que os outros pensam, com essa interação, com tudo que acaba nos cercando, e ela acaba pecando por um único motivo, enxergando, na maioria das vezes, no outro, a falha que existe dentro de cada um de nós. O que a psicologia fala, o que a psicanálise fala, de fato, nós quando olhamos para o outro e apontamos alguma coisa, nós acreditamos que o outro tem aquilo, mas nós não. Às vezes nós estamos numa palestra, lendo um livro, vendo um filme, vendo uma mensagem hoje está tão em moda, mensagens, uma mensagem edificante, uma mensagem, isso aqui é para fulano, eu vou encaminhar. Mas nunca é para a gente. Puxa, fulano deveria ter visto isso. Aí a gente manda. Mas para a gente não é. Primeiro é para a gente, porque chegou para a gente. A luta é para quebrar esses modos mentais que acabam dificultando a gente de enxergar o outro. O Cristo, quando falava orai e vigiai, às vezes a gente acredita que orar é para a gente e vigiar o outro. Né? E no livro Sentinelas da Luz, Emmanuel diz isso. Quando Cristo professa o orar e o vigiar não é apontar o dedo para o mal do outro, mas sim apontar o dedo para o mal que existe dentro de cada um de nós. Uma vez a gente sabendo disso, no silêncio do nosso interior, palavra de Emmanuel, Sentinelas da Luz, no silêncio do nosso interior, fazermos a conversão do mal para o bem. Então, o demônio é o mal, é toda força contrária ao bem. Então, aquelas lições que Tadeu recebia diante daquela presença do mestre, e o mestre sempre fazendo com que ele pensasse, usando daquela metodologia característica do Cristo, de voltar à pergunta, de fazer com que a gente reflita, de fazer com que a gente repense, porque se olharmos as passagens dos evangelhos, podemos pegar, em sua maioria, as passagens dos evangelhos, toda ela, o ensinamento profundo do Cristo, era fazer com que o outro pense, fazer com que o outro reflita. Não era dar pronto as coisas, por isso que ele falava através de parábolas, para que a criatura humana confabulasse ali, peraí, como é isso, como é aquilo. E os seus versículos, se pegarmos Lucas, capítulo 7, versículo 3, quando ele falava, tu vês o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no teu, fazendo com que a pessoa, de fato, eu estou vendo um cisco é um ponto, é uma falta, é um pecado, e não estou vendo a trave, então não estou vendo a minha trajetória de erros, a minha trajetória de pecados, pecado no sentido de errar o alvo, minha trajetória de coisas que realmente faltou, então eu estou enxergando só um ponto, um cisco. Se pegarmos Mateus, capítulo 8, versículo 7, quando Cristo disse, estiverem sem pecado, que atire a primeira pedra, fazendo com que as pessoas refletissem, puxa, de fato, tudo isso é um convite para que as pessoas refletissem. Se pegarmos o Lucas, podemos citar vários exemplos, mas se pegarmos Lucas, capítulo 12, versículo 34, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estão os meus pensamentos, estará meu corpo, estará minha mente, é onde eu estou vibrando. É por isso que muitas vezes a criatura humana ela sofre por um pensamento que está rodeando a sua mente, e o fato em si já se faz em 1 década, 2 décadas, 3 décadas que aconteceu, mas nós continuamos a sofrer. Isso é fato, a psicologia explica isso muito bem. Muitas vezes nós estamos sentados numa palestra, ou fazendo alguma coisa, ou sorrindo, ou em casa, e de repente vem aquele pensamento de algo que ocorreu. Pronto. É o suficiente para o coração acelerar, sudorese, a gente já fica com raiva, transfigura-se o rosto de algo que aconteceu lá atrás. Não conseguimos superar. Se pegarmos também Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, quando os fariseus questionaram Cristo, onde estará o reino de Deus? O reino de Deus não tem aspecto exterior, ou seja, não podemos observar o reino ali, o
ele aqui, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Toda a metodologia, ou a metodologia utilizada pelo Cristo, fazendo com que a criatura humana pudesse perceber que ela precisa pensar para ampliar os horizontes, sair da ignorância que ainda habita em cada um de nós. Fomos criados simples e ignorantes, e a ignorância ainda permanece na criatura humana. Conseguimos despertar para algumas coisas, mas para outras ainda não. Só o fato de aceitarmos o modo como nós somos, o modo como nós estamos andando, já é um grande passo. Não temos a pretensão, de fato, de uma única encarnação, nós sairmos de um espírito que está no modo inferior, não falo de trevas nem de luz, porque tudo isso nós somos, né? Mas às vezes a gente costuma dividir isso, né? Trevas, luz, bem e mal. Eu sou trevas, não, eu sou luz. Não, nós somos os dois. Nós somos uma junção. Se nós não conseguirmos enxergar o demônio dentro de cada um de nós, é justamente essa a proposta de Kardec, demônio como sentimentos, ações, emoções contrárias à caridade, contrárias ao perdão, nós vamos ter, de fato, uma grande dificuldade em caminhar, em sair dessa vida melhor do que a gente entrou. Essa é a proposta da vida. Nesse livro, Endereços da Paz, na André Luiz, ele conta na mensagem número 31, no início dessa mensagem, ele traz um ponto bem interessante. Ele diz que a maioria das pessoas que desencarnam aqui na Terra, esse livro está livre na internet, podem pesquisar Endereços da Paz, mensagem número 31. André Luiz diz que a maioria das pessoas que desencarnam e quando chegam no mundo espiritual e cobram a sua consciência, consegue chegar em uma visão já mais ou menos desperta da sua condição de desencarnado, não aqueles que não sabem, mas aqueles que já sabem que estão desencarnados, eles chegam cheios de dúvidas, questionando, e existe uma equipe ali para tirar as dúvidas daquelas pessoas. O que é isso? O que é aquilo? Cadê os espíritos de luz que não estão aqui para nos receber? Talvez nós, espíritos, vamos dizer isso, né? Cadê Bezerra de Menezes, né? Que não está aqui para me receber? Eu, Milton, né? Dava palestra no Bezerra, né? Uma vez no mês eu dou palestra, então eu devo ter, né? Uma situação, eu devo estar num patamar diferente. Então, Bezerra de Menezes, né? Nessa pretensão nossa ainda de espírito ignorante. Então, várias dúvidas. Dentre elas, André Luiz conta que um ser, né, desencarnado chegou lá e questionou um espírito que já chegou quase à angelitude. Ali, André Luiz conhecia esse espírito que contou para ele essa história. E essa pessoa disse assim: como eu posso fazer para reconhecer os demônios? Eu queria que o Senhor me ensinasse os simples gestos, um simples olhar, para que eu pudesse reconhecer os demônios aqui onde estou, porque eu estou pisando aqui, recobrei a consciência agora há pouco e não sei por onde andar, eu gostaria. E aí esse irmão, que já quase tinha chegado à angelitude, ele disse: puxa, meu irmão, eu lamento, porque aqui eu não tenho um espelho para que nós dois pudéssemos olhar. Não tem um espelho para que nós dois pudéssemos ver os dois demônios. Então, dizendo que isso existe na criatura humana. No livro Pão Nosso, na mensagem de número 164, cujo título é O Diabo, Emmanuel também diz isso, né? O Satanás, Emmanuel diz isso, palavras de Emmanuel, Satanás é todo sentimento contrário ao bem. Todo sentimento contrário à caridade. Ele habita dentro da gente, é tudo aquilo que dificulta o nosso olhar ou o nosso passo. Se eu me matriculei em algum curso e não vou porque eu estou com preguiça, isso é um mal. Eu tenho que trabalhar, não, mas eu não vou. Eu tenho que responder alguma coisa, não, mas eu não vou. Tudo aquilo que nos tira de algo que pode ser louvável, que pode ser bom, que pode ser saudável para a gente, é o mal. Então estamos tratando, né, esse termo demônio, esse termo de Satanás, como um mal, né, de fato, não uma personificação de pessoa, como diz o livro O Céu e o Inferno, nesses tópicos, do primeiro ao 9.
quando ele diz que quando a doutrina espírita surgiu ali na década, 19, 1857, escrito esse livro, foi realmente de muita curiosidade para muitas pessoas, porque o falar com os espíritos era um tabu, era algo que era o demônio, era o Satanás, era a mente vigente, o pensamento vigente na época, acreditava-se que os anjos eram divididos em três grandes partes. A primeira é a que cuida do céu, a segunda era a que cuida do universo, governava o universo. E a terceira eram os que estão na terra, parte destes sendo os anjos guardiões. Nossos anjos guardiões era parte desse, é o que Kardec explica nesses itens do 1º ao 9 desse capítulo do Céu e Inferno. Então ele diz, capítulo 10, então ele diz que era o pensamento vigente, inclusive da religião predominante na época, era esse. Então essas criaturas que estavam aqui, parte dela eram nossos anjos guardiões e parte tinha se rebelado contra o reino de Deus. Por isso, tinha se tornado demônios, pessoas com habilidades incomparáveis, que tinha como poder persuadir, tinha como objetivo levar as criaturas humanas ao inferno. Então, as criaturas que fossem seduzidas ou tentadas por esses demônios, elas iam para o inferno. Mas eles não. Eles eram incumbidos disso, como se fossem criaturas constituídas unicamente para isso. Quando sabemos que, com o advento da doutrina espírita, que acabou quebrando barreiras que o Cristo falou, nesse diálogo, por exemplo, que eu falei no início, com o Tadeu, o Cristo explicou tudo. São pessoas, nós precisamos enxergar primeiro esse mal que habita dentro de cada um de nós. Só que esse pensamento acabou ficando pelo caminho. Nós perdemos muitas coisas. E o Cristo já sabia disso, porque se nós pegarmos lá a última ceia, nos seus últimos instantes, na realidade, aqui na Terra, quando ele disse, eu vou permitir, vou trazer um outro Consolador para relembrar tudo o que foi dito, porque ele sabia que boa parte do que ele disse ia ser esquecido. Isso também o pessoal acabou esquecendo e acabou colocando muito misticismo, lendas em cima do demônio. Tudo é o demônio, tudo é o inimigo, tudo é isso e aquele outro. E a espiritualidade veio dizer para Kardec que não é dessa forma. Isso são as almas, são os espíritos das pessoas que desencarnam. As pessoas que desencarnam, sabemos aqui na Terra existem espíritos, pessoas que perversas, pessoas que se reúnem em grupos para roubar, para matar, para fazer isso. E no mundo espiritual não é diferente. Existem, só que a dor, o mal, ele tem um tempo determinado. Porque o mal cansa, a dor cansa. Pesa na consciência em algum momento da vida. E daí o Espírito nos vai dizer, aquela pessoa que está hoje praticando o mal que choca a todos, ela vai ser conduzida logo mais, se não nesse século, no próximo século, ao bem. Porque toda criatura que foi confiada ao Pai, ela terá um resgate, ela será suprimida, ela será resolvida, essas questões dentro dela serão todas resolvidas e ela vai chegar à perfeição. Porque, como diz Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela nos diz que a fatalidade da lei divina é a perfeição. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada um. Então, nós somos fadados à perfeição. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação para que todos nós cheguemos à perfeição. Então sabemos que estamos aqui, todos nós chegamos à perfeição. Alguns conseguem avançar diante. Falamos em avançar num olhar ainda talvez rasteiro, num olhar ainda curto, porque não sabemos o que fizemos em outrora. Outros estão ainda em vidas perversas, ou estão em caminhos assim, que estão, na realidade, angariando ali mais débitos ainda do que tinham.
não só fazendo sofrer a si, aos outros, mas também retardando o processo de crescimento. Retardando esse processo de crescimento. Então, Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, na mensagem de número 164, ele vai nos dizer, né, quando a criatura conseguir ter lampejos desse mal que habita dentro de cada um e se aceitar, ele vai dar grandes passos para frente. Se eu não conseguir enxergar onde eu preciso melhorar, eu não sei onde estou errando. Não sei. Eu vou dar passo, não é comigo, isso não é eu, isso não sou eu. Então isso acaba dificultando um processo de caminhar, um processo de evoluir, um processo de despertar. E a vida, a todo instante, ela nos convida para ter um olhar mais desperto, para sairmos dessa ignorância, como falamos, e começarmos a perceber não só o mal, mas o bem que existe dentro de cada um de nós. Isso nós precisamos perceber. Muitas vezes nós desconhecemos, nós fazemos análises rasteiras. Quando somos questionados ou quando chegam alguns períodos da nossa vida, naquela crise de meia-idade, que não tem meia-idade, vez ou outra, daquelas crises que a gente, puxa, cheguei em determinada idade e não consegui o que eu queria. Não consegui isso, não consegui aquilo, não consegui aquele outro. Vez ou outra a gente faz essas análises. Não consegui me formar, ou não consegui comprar um carro, uma casa, uma família. Não seja qual for a análise que a gente faz. É uma análise ainda material. Material não só nesse sentido, né? Porque realmente essas coisas são materiais, que são necessárias algumas para a interação da vida, mas materiais ainda por conta desse estado nosso de ignorância. E nós precisamos, o quanto antes, fazer outro tipo de análise. O que eu aprendi enquanto eu estava desenvolvendo isso ou aquilo. Porque muitas vezes a gente dá palestra ou dá sopas, né? Que o trabalho de sopas que tem aqui na casa, processo de caridade, saída em enxovais, a gente vê tantas coisas, e às vezes as pessoas podem passar 10, 20, 30, 40 anos. Não é isso que vai dizer que ele está melhor, pior do que era antes. Não é de alguém. Porque nosso processo de confronto é conosco mesmo, não é com o outro. Quando nós fazemos esse confronto com o outro, isso é injusto. Precisamos fazer conosco mesmo. O que eu era uma década atrás, o que eu sou hoje. Então não é o que eu dou, é o que eu me transformo enquanto eu faço aquela atividade. Se eu dava sopas durante 40 anos, que você se transformou enquanto você dava sopas. Não é o tempo que você despendeu, não é as pessoas que você atendeu, não é o macarrão que você trouxe, não é o gás, não. É o que você aprendeu. Isso era uma oportunidade de aprendizado. É igual nós irmos para matricular em um curso, depois de 4 horas, passei 4 anos, tantas mil horas, eu fiquei aqui e tal. Não. É o quanto você aprendeu enquanto estava fazendo o curso, para que você tenha a habilidade necessária para exercer a profissão a qual você se matriculou. É isso. Então nós precisamos, o quanto antes, talvez elevar um pouquinho os horizontes do nosso pensamento e olhar mais para dentro de si e olhar que nós avançamos. Sem pretensão nenhuma, nós avançamos. Passamos por diversas situações difíceis da nossa vida e nós conseguimos avançar. Você, puxa, não sei como eu consegui passar. Acho que cada um de nós, eu já conhecemos pessoas que já fez isso. Será? Como foi que eu consegui passar? Eu não sei como eu consegui enfrentar determinadas situações, mas enfrentou, mas avançou. E nós temos essa dificuldade de enxergar também isso dentro da gente. Então essa análise não é o que eu consegui em termos materiais, é o que eu avancei em termos de competências e habilidades e que consigo enxergar isso dentro de nós. Gratidão a todos vocês, já me excedi o horário.